Bom dia, amados irmãos, tudo bem? Graça e paz. Hoje, aula sobre a inspiração das Escrituras. Nós vamos recapitular um pouco já do que foi dito com o presbítero Ideraldo sobre a revelação geral, que ela demonstra bondade e misericórdia e que existe um Deus Criador. Mas sem a revelação especial nós não conseguimos saber quem é este Deus, como nos relacionamos com Ele, qual que é a nossa situação, a nossa carência, dependência do Criador. E hoje a gente vai falar sobre como essa revelação especial chegou até nós, como ela é considerada inspirada, e não dá para falar sobre inspiração sem a autoridade das Escrituras. E devemos lembrar os irmãos que o Centro de Estudos John Knox, ele confessa a tradição reformada. Por nossa igreja, a IPI, ela também é uma igreja confessional. Então nós confessamos os símbolos de fé de Westminster. Então nós precisamos ser bem fidedignos à nossa confissão, correto? Vamos orar então, antes de começarmos. Pai Celestial de infinito amor e bondade, diante da Tua realeza santa, Senhor, estamos diante aqui para aprender mais sobre o Senhor. Hoje, Senhor, num tema sobre a inspiração, como o Senhor revelou a Tua palavra santa ao Teu povo, à Tua igreja, Senhor. Dê-nos sabedoria e discernimento para entendermos tal matéria, Senhor. Nós dependemos que o Espírito Santo seja o nosso condutor, tanto no falar e o ouvir, Senhor. Nós louvamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, por saber que nós somos uma igreja confessional, nós vamos abrir a aula com o que diz, né? A Confissão de Fé de Westminster. Pode passar, viu, Renan? Então, no capítulo 1, parágrafo 1, nós vemos que a fé de Westminster vai abrir já com as Sagradas Escrituras como tema, né? E vai falar assim: embora a luz da natureza, assim como as obras da criação e da providência mostrem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus de tal forma que ninguém tenha desculpa para rejeitá-lo, isso não é suficiente para dar o conhecimento de Deus e de sua vontade que leva à salvação. Ou seja, abre com a revelação geral, dizendo que existe um Deus, mas quem é este Deus? Salvação, como o povo de Deus pode ser salvo. Para isso, pode passar, Renan? O texto prossegue, então. Por isso, em diferentes tempos e de várias maneiras, Deus quis revelar-se e tornar conhecida a sua igreja, a sua vontade. Mais tarde, para preservar e transmitir melhor a verdade, para dar firmeza e consolo à igreja diante da fraqueza humana, da maldade de Satanás e da oposição do mundo. Deus ordenou que toda essa revelação fosse escrita. Assim, as Sagradas Escrituras se tornaram indispensáveis, pois cessaram os antigos modos pelos quais ele se revela ao seu povo. Ou seja, tudo que já foi dito na aula passada sobre teofania, sobre sonhos, visões, eles cessaram, já encerraram, porque entende-se que o cânon está completo. Ele revela o início, a criação e também as promessas vindouras em Apocalipse. Nós, como criaturas, devemos entender que a Bíblia ela é um relacionamento entre Deus, e essa revelação ela nos aproxima de Deus, dá-se a entender pela fé e pela tradição que nós temos já o cânon fechado, completo e útil. Pode passar, Renan? Então vamos falar sobre a reforma e como essa tradição que nós confessamos sobre a fé reformada chegou, né? Como ela se consolidou. Então a gente tem um momento muito específico da história da reforma, que foi Martinho Lutero. Lutero, ele era um homem medieval no período escolástico, ou seja, os debates eram intensos, e Lutero, ele era um homem com muitos problemas de identidade, muitos problemas pessoais referente à justificação e como que ele alcançava essa salvação. Era comum encontrar Lutero desacordado no quarto, porque ele se flagelava para conseguir o favor de Deus. Então,
na leitura, ele redescobre a justificação pela fé. Então, a redescoberta de Lutero em Romanos e Gálatas, a salvação vem somente pela graça mediante a fé, sem obras. Esse foi o motivo central da reforma. Então, a reforma ela inicia com a centralidade da justificação, mas tem que existir um princípio regulador, um princípio que consolide o entendimento da justificação. Então, nós vemos que Lutero, no contexto medieval, a igreja afirmava que a autoridade vinha das Escrituras. Isso é verdade. Não foi negado que a palavra de Deus ela tinha assim essa autoridade, mas acima da autoridade das Escrituras vinha o quê? Vinha a tradição, o magistério papal, onde o quê? Se o Papa declara, e isso não está nas Escrituras, considerem como se fosse revelado. Lutero começa a achar isso esquisito. Pode passar, Renato? Porque a igreja começou a abusar da membresia, a igreja de Roma. E especialmente a venda de indulgências. Quando um sujeito deplorável, John Tetzel, ele começa a cobrar as indulgências para tirar entes queridos do purgatório. Isso para financiar a construção da Basílica de Roma, eles inventavam certas heresias para persuadir o povo, enganar e conseguir mais dinheiro para fazer as suas obras necessárias. Então, reforçava que sua visão da salvação pelas obras, era isso que eles queriam mostrar. Então, em 1517, Lutero ele vai até a igreja, a gente tem que lembrar que ele é um escolástico, e a forma de declarar um debate, você convocar um debate, o que Lutero faz não é depedrar o patrimônio, era justamente pregar as suas objeções. Então ele coloca lá como se fosse um mural da faculdade. Assim. Ele vai lá e coloca. E essas objeções causam grande tumulto na época de Lutero. Lutero denuncia os abusos e chama a igreja a se submeter à palavra de Deus. Ou seja, a reforma ela tem um caráter de tirar o Papa como autoridade e colocar a infalibilidade das Escrituras no trono do Papa. Então inicia-se um conflito com Roma. Ao ser intimado e retratar-se, Lutero afirma que sua consciência está cativa à palavra de Deus. Isso acontece lá em Dieta de Worms, em 1521. Pode passar, Renan, por favor? Então, Lutero ele não se retrata, e o Sola Escritura ele é consolidado como manual da prática e fé do cristão. E a autoridade suprema da fé e prática não é a tradição nem o Papa, mas somente a Escritura. Essa é a causa formal da reforma. Aí tem os impactos práticos pós-reforma, né? Os impactos práticos são a tradução da Bíblia para o vernáculo de todo o povo e a leitura pessoal, onde não era a igreja que era detentora da Bíblia e ensinava a partir apenas do que era a tradição romana, dos clérigos. A leitura pessoal, pregação expositiva, onde a Bíblia era pregada palavra por palavra, e a renovação da vida da igreja. Pode passar, né? Então, a declaração de Lutero, em Worms, é a seguinte: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou por razão clara, pois não creio somente no Papa ou em concílios. Isso que se sabe muito bem que eles já erraram e se contradisseram muitas vezes. Estou constrangido pelas Escrituras que já citei, e minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso me retratar e não me retratarei de coisa alguma, porque não é seguro nem correto agir contra a consciência. Não posso agir de outro modo. Mantenho a minha posição. Que Deus me ajude. Amém. Então nós vemos que Lutero ele entende e solicita esse debate para colocar as Escrituras e não se retrata a não ser que mostrem nas Escrituras que aquilo que a Igreja de Roma faz, ela é correta. Pode passar, Renan? E aqui são a base bíblica, né? Que Lutero consegue ter a interpretação do sola fide. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Romanos 1,17. Eis que sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele. Mas o justo
viverá pela sua fé. Isso Abacuque, então a gente vê como já no Antigo Testamento já tinha essa revelação. E em Gálatas 3, né? 3:11, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Pode passar. Então o que acontece? A reforma ela não cria nada, ela não inventa, ela resgata aquilo que já era feito pelos cristãos. A investigação e questionamento daquilo que era revelado pela palavra já era uma prática do primeiro século, assim como também na patrícia. Os reformadores e puritanos não inventaram a doutrina da inspiração e autoridade das escrituras. Eles restauraram uma convicção antiga. Desde o primeiro século, os cristãos e pais da igreja já conheciam as escrituras como a palavra de Deus, inspirada e suficiente. A reforma reafirmou o princípio de sola escritura, combatendo tradições humanas e devolvendo à escritura o seu lugar central. Pais como Agostinho e Irineu já usavam as escrituras como autoridade final, mostrando que os reformadores estavam apenas retornando às raízes da fé cristã. Daí você pode falar, não, mas Guilherme, você está inventando isso daí. Não estou inventando, pode passar, Renan. O que é costuma? O que a gente lê lá em Atos 17:11? Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, olha, a prática de confrontar aquilo que era ensinado com as escrituras era uma prática comum. A gente vê que essa tradição já vinha também dos judeus. Os fariseus sempre como colocando em xeque com a palavra de Deus, só que numa interpretação ruim. Muitas vezes a gente vê o embate de Jesus com os fariseus justamente pela interpretação errônea. Então, ou seja, a escritura ela sempre foi a base a base construtora e singular da fé. Pode passar, Renan. Então, o texto central que nós falamos sempre para falar sobre a inspiração das escrituras é 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. A gente precisa compreender, entender, porque eu creio que os irmãos já estão até decorando esse versículo que é aplicado em quase toda a escola dominical no assunto da bibliologia, né? Então vamos entender o que Paulo queria dizer para Timóteo, né? Pode passar, Renan. Em 2 Timóteo 3,16, Paulo afirma: toda a escritura é inspirada por Deus. E a gente vê aqui que o termo em grego, ele é grafer, significa escrito. Mas para o judeu da época, ele se referia especificamente ao Antigo Testamento. Mas isso é meio óbvio. Concordam comigo? Quando Paulo vai orientar o jovem Timóteo, quando ele vai falar toda a escritura, ele quer falar a princípio daquilo que já está formado, da Bíblia que eles continham, que era o Tanar naquela época. Ou seja, o que vem depois é inspirado? A gente vai descobrir isso agora. Então a expressão está escrito também era usada como referência técnica às escrituras. Vocês bem se lembram que sempre que Jesus entrava num debate com os fariseus, o que ele falava? Como ele sacava o argumento? Está escrito. Desarmava os judeus. Você vai ficar contra o que já está escrito? Então, está escrito, vai buscar, vai remeter um termo técnico já que leva para o Antigo Testamento, que nós conhecemos hoje. Então, está escrito também é usado como uma referência técnica às Escrituras, e nesse texto, Paulo aplica o termo ao Antigo Testamento, e por extensão importante, também ao Novo Testamento. Mas como? Pois os apóstolos tinham consciência da autoridade recebida do Espírito Santo para transmitir a revelação de Deus. Ou seja, apesar de Paulo estar falando para Timóteo que os escritos que se referem em 2 Timóteo refere-se ao Antigo Testamento, isso também inclui o que posteriormente seria canonizado como o Novo Testamento. E isso pela autoridade
E os apóstolos, eles reconheciam os escritos dos seus contemporâneos como inspirados e infalíveis. Quer ver? Assim Paulo declara que todos esses escritos foram dados por inspiração divina. Pode passar, Renan. Vamos ver alguns textos. 2 Pedro 3, 15 e 16. O que ele vai falar? Que considere a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso irmão Paulo, olha como ele já se refere, escreveu a vocês segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Ou seja, Pedro já coloca as cartas que Paulo escrevia para as igrejas como lado a lado com os escritos já canonizados do Antigo Testamento. Vocês estão conseguindo entender? Como compreendo, eu estou indo muito rápido. Ou seja, pode ir para o próximo, Renan. A gente vai ver isso de outras formas também. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. 1 Coríntios 14, 37. Pois a Escritura declara, aqui é interessante, olha só, não amordace o boi quando ele pisa o cultivo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Aqui você pode perguntar o que tem a ver, né? Mas, quando está na sociedade, é que eles estão citando textos. E aqui, Paulo, quando vai orientar o jovem Timóteo sobre o tratamento justo dos líderes eclesiásticos, os líderes da igreja, ele vai colocar o quê? Deuteronômio 24, 5, como autoridade do que ele está falando. E logo depois ele coloca Lucas 10, 7. Na narrativa de Lucas, ele já coloca lado a lado com a inspiração do Antigo Testamento. Ou seja, aquilo que também estava sendo revelado naquele processo de educação das igrejas, de relatos do Evangelho de Cristo, também deviam ser considerados escrituras inspiradas e autoritativas. Porque a gente vê que um jovem médico grego tem a mesma autoridade que Moisés para a educação de um jovem. Pode passar. Então a gente vai falar agora sobre a inspiração que Paulo vai colocar lá, no texto de 2 Timóteo 3,16. Em 2 Timóteo 3,16, sobre a inspiração, Paulo usa o termo técnico, né, telpneusia, que significa soprada por Deus. A gente entende na tradição, acho que mais contemporânea, que inspiração é algo tipo, quando o Neymar faz 3 gols, faz tempo. Ou então, quando você vê um quadro de uma forma que se escritor está inspirado. Só que a gente vai entender que não é isso que a Bíblia quer dizer. O termo soprado por Deus, ele declara aquilo que é revelado, é carimbado e assinado por Deus como autoridade da fé e prática. A ênfase não está no modo como Deus comunicou sua palavra, mas em sua fonte. Toda a escritura vem diretamente de Deus. E isso é uma coisa muito comum que a gente, quando analisamos os escritos, a gente pega assim e fala, nossa, esse livro de uma estava com a corda toda, estava inspirado. Ou então, na carta de Judas, estava inspirado. É interessante essa analogia, por quê? Porque o Espírito Santo cativa eles, a gente vai entender que eles não são os autores propriamente ditos, sim, eles revelam algo que é escrito pelo mesmo Deus de Gênesis e Apocalipse. Vamos continuar aqui, que tem um termo muito interessante. Quando falamos de inspiração, nos referimos à obra do Espírito Santo, que guiou homens em diferentes épocas para escrever a verdadeira palavra de Deus. Isso é fascinante. São mais de 40 autores de contexto histórico,
Mas ainda, perdão, em Gálatas 1:8, mas ainda que nós, por mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante a revelação de Deus Cristo. Entende a inspiração? É algo inimaginável. É aquilo que o Espírito Santo ele conduz o escritor a escrever palavras que é inimaginável no contexto humano, no raciocínio lógico. Vamos para o próximo. Alguns acusam os cristãos de defenderem uma teoria mecânica. Sim, essa teoria mecânica. É como se o homem, o autor de Moisés, acordou e vai começar a manar, de repente ele começa a ter um ataque e fala assim, eu vou morrer, e começa a escrever. Ele vira uma máquina de escrever de Deus. Ou então, que eles se juntavam na cabana, assim, ficavam ouvindo Deus e escrevendo o que Deus falava, mas isso daí a igreja rejeita. A igreja, porém, rejeitou essa visão simplista, porque na verdade é uma condição não virtual dessa maneira. Ela é orgânica, a gente vai entender, ó. Ele trouxe a visão simplista. Calvino, por exemplo, disse que, em certo sentido, os profetas foram secretários de Deus. Mas isso não explica todo o processo, eu concordo. Porque quando você lê um comentário do Hernandes Dias Lopes, ele também pergunta assim, nossa, as canetas que o Hernandes Dias Lopes escreveu esse texto eram maravilhosas, porque olha só cada texto que a caneta escreveu aqui. Sempre vi com o autor como legal como ele construiu o pensamento, como dialogar com o raciocínio que ele teve. Porque ele sempre gosta de ao autor. Mas nós não sabemos exatamente como Deus conduziu a redação, mas sabemos o essencial. Embora a Escritura traga marcas pessoais de seus autores, ela foi escrita sob a direção de Deus e livre de erros. Isso é fé, né? Nós conseguimos ter a fé. Porque não é revelado como isso acontecia, mas nós entendemos a partir de como a Escritura ela é revelada, pregada como ela é perfeita, como ela é útil em todas as etapas da história. A igreja sempre acreditou que a Bíblia foi inspirada palavra por palavra. Ou seja, não é só uma mensagem inteira, mas cada termo usado tem importância. Por isso, há tanto cuidado em preservar os manuscritos originais e estudar o significado das palavras em hebraico e grego. Cada palavra tem autoridade divina. Então, podem estar me perguntando assim, se a Bíblia foi escrita em hebraico e grego, aí em português também pode ser considerado inspirado? Sim, sim. Sim, ela pode ser sim, escutando as escrituras, que é um negócio muito interessante quando fala da tradução do vernáculo dos povos, que era o seguinte, olha, o vinho que é servido no seu copo, no meu vinho, no mesmo jarro, inalterável. Mas quando nós falamos de lembrança e facilidade situacional, a gente vai ver como o grego e o hebraico eles são juntos, por conta dos termos técnicos, que tem palavras no grego e no hebraico, que elas não são traduzidas efetivamente para uma palavra do nosso vocabulário. Então ela precisa ser explicada de maneira, porque demonstração, tem diversas coisas na gramática grega e hebraica que não, que nossa gramática não concorda. Mas isso não vamos nos aprofundar nisso hoje. Cada palavra tem autoridade divina. Quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, Jesus respondeu usando a Escritura, mostrando que até uma única palavra faz diferença. A gente pensa lá em Mateus 4, 5 a 7. Jesus também disse que nem o tio será tirado da lei até que tudo se cumpra. Isso mostra que nada na palavra de Deus é supérfluo.
levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Só que Jesus, ele rebate. Ele fala: ô parceiro, esse jogo é para dois, hein? E eu vou te ensinar como é que se joga. Jesus respondeu: também está escrito, olha lá o termo técnico que a gente estava falando agora há pouco, sobre o que está escrito. Não põe à prova o Senhor seu Deus. Sai fora, Satanás. Pode ir para o próximo. Porque, em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um ou um tio jamais passará da lei. Até que é incrível, né? É interessante ver como Jesus orienta a partir das escrituras a fundamentalidade, né, das escrituras para debater essa mesma prática colocada lá em Gênesis, né, Satanás como serpente e a pessoa de Eva como fruto, ele tenta a mesma prática com Cristo, falhando liberadormente. Isso nos mostra que, olha só, apesar de parecer algo de diabo, é porque é a partir das escrituras que nós conseguimos encontrar as heresias pregadas por Cristo. E é a partir das escrituras que nós temos os loucos que estão perdidos. Hoje, diante das tentativas de relativizar a autoridade das escrituras, a igreja reformada deve visitar o entendimento liberal que reduz a fé cristã à experiência subjetiva ou à ética social. Isso é muito, muito presente. Muito presente. Como enfatizou Bill Warfield, eu já queria deixar uma recomendação de leitura. Warfield escreve um livro chamado Cristianismo e Liberalismo, uma obra-prima onde ele vai argumentar. Warfield ele passa por um contexto teológico muito curioso da presbiteriana dos Estados Unidos, onde o liberalismo invade a faculdade de Princeton. E Warfield ele é o fundador da faculdade de Westminster. E ele vai colocar no livro argumentos demonstrando que o liberalismo não é cristianismo. De fato, eu concordo com as palavras do Warfield. O cristianismo não é uma confissão humana, mas uma religião revelada, fundamentada na inspiração verbal e plena, total da Bíblia. A Escritura não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, confiável em cada detalhe e suficiente para guiar a fé e a base, a fé e a prática. A teologia liberal, a negar essa base que é a revelação, a inspiração e a autoridade das Escrituras, substitui a revelação divina por especulação humana, negando o Evangelho. Não existe uma luta contemporânea. Basta você abrir o YouTube e você vai ver coisas bizarras. Mas é contemporâneo. Mas isso vai ser um embate direto de volta. Então vamos ter alguns eruditos da teologia liberal. Esse senhor aí, Friedrich Schleiermacher, um teólogo alemão, filósofo, teólogo alemão, ele é considerado o pai da teologia liberal. Mas vamos ver o que é a teologia liberal. Vamos definir. Ele redefiniu a religião como outra experiência subjetiva de dependência absoluta de Deus, deslocando o foco da fé cristã da autoridade das Escrituras para a consciência individual. Ao fazer isso, Schleiermacher enfraqueceu a centralidade da Bíblia como fonte objetiva de verdade, promovendo uma abordagem que relativiza os dogmas e interpretações tradicionais. Seu pensamento abriu caminho para uma teologia mais centrada no sentimento humano. Só o que é gostosinho.
essa realidade que tem permeado. A gente vê o contexto atual da igreja na Europa, onde o liberalismo tomou posse, e eles são considerados tristemente lugares pós-cristianismo, pós-cristianismo, a igreja é um liberalismo ou na Europa era um berço missionário, é um lugar de extrema necessidade de missões, fruto da teologia liberal. É porque é muito simples, entenda. Se eu sou a igreja, por que eu tenho que estar na igreja? Ou então, se está certo, se está feliz, eu estou feliz? Não, com certeza está certo. Eu não preciso dessas coisas. Nós estamos culturando, uma miséria, um abandono da teologia, é um abandono da centralidade da Escritura. Exatamente, a dependência de Deus vai ser subjetiva à sua dependência relativa. Hoje eu preciso de Deus, não estou dentro do ambiente. Quando Deus passou, obrigado Jesus, mas agora eu quero voltar para a minha Netflix e para a balada mesmo. Um abandono da experiência, da fé, da santidade. Vai colocar em xeque a perseverança do santo. Igrejas de um século. Então, a nossa experiência ela não está acima da autoridade de Cristo. Nem o nosso nacionalismo, nem a minha ordem. Vamos para o próximo. Olha só esse cara aí. Esse é Rudolf Bultmann, um teólogo alemão do século XX, conhecido por sua proposta de desmitologização do Novo Testamento. E, vamos entender, influenciado pela filosofia existencialista de Heidegger, Bultmann argumentava que os elementos sobrenaturais da Bíblia, mais especificamente do Novo Testamento, como milagres, ressurreição e manifestações sobrenaturais, deveriam ser interpretados simbolicamente para torná-los compreensíveis como homem moderno. Ou seja, olha, é difícil, né, de acreditar que Jesus faz lama, passa no olho do homem e depois ele lava com certeza. Para nós, hoje, isso não pode considerar simbólico. É porque isso não faz muito sentido. Esses sintomas, mas não de forma literal. Ele ressuscitou em nossos corações.
você, o Paul Washer diz, né? Se você está pensando em algo novo, suspeite de heresia. Se você quer colocar alguma proposta teológica nova, suspeite da sua heresia. Próximo. Esse senhor simpático é Karl Barth. Ele, com o teólogo suíço, né? Uma das figuras mais influentes do século XX também. Apesar de ele ter abandonado o liberalismo teológico, e esse senhor tem debates muito calorosos com o seu comentário do Marcos, ele tem uma frase que ele aproxima as palavras como se não mexeram, é o que ele escreve, né? É um vocábulo mexeram como decentista. Ele é incisivo na questão da interpretação liberal do contexto da igreja, mas ele também é fundador da neo-ortodoxia, ou seja, como nós podemos interpretar, né, de forma correta as escrituras, e essa teologia chamada neo-ortodoxia afirmava que Deus se revela somente em Jesus Cristo. Você se lembra quando o liberal deu aquele exemplo das letrinhas vermelhas? Vamos entender. Afirmava que Deus se revela somente em Jesus Cristo e que a Bíblia é um testemunho dessa revelação, ou seja, não é toda a escritura que é inspiração, que é autoritativa, porque ela só relata aquilo que de fato é necessário, que é a encarnação do Filho de Deus, e não a revelação em si. Embora buscasse corrigir o liberalismo, Barth não retomou totalmente a fé reformada, o que gerou críticas. Teólogos reformados defendem que a Escritura é a palavra de Deus, inspirada e confiável em todas as suas partes. A visão de Barth provocou debates sobre a fé, revelação e autoridade. Ou seja, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, ela tem autoridade e inspiração. Colocar a autoridade nos relatos narrativos do Evangelho e somente naquilo que apresenta como as palavras de Jesus é colocar em choque, é colocar na parede a inspiração. E aí vira nós não pregamos o Antigo Testamento porque o Antigo Testamento coloca um véu no nosso coração. Isso daí eu vi ontem no Instagram. Como é isso contemporâneo? O Antigo Testamento não é útil porque só é útil aonde se fala de Jesus. Mas se fala de Jesus no Antigo Testamento de forma tipológica, de forma teologia. Ora, então se eu pegar o Evangelho de Jesus Cristo sob a ótica de Mateus, então pode esquecer. Porque o tanto de relatos do Antigo Testamento de Mateus para comprovar os dois que, olha, aquele Messias que o Antigo Testamento está falando é esse que eu vou lhes mostrar agora. É muito necessário entender a autoridade e como Deus se revela durante a história das narrativas, como isso acontece. Então, colocar somente a autoridade nas palavras de vermelhinho aqui é considerado um concordo com o liberal. Vamos para o próximo, por favor. Cada palavra conta, né? A Bíblia não é apenas um relato de fatos históricos. Ela também nos oferece a interpretação clara e autoritativa desses eventos. Por exemplo, a morte de Jesus na cruz foi registrada e explicada tanto nos evangelhos quanto nas cartas apostólicas. É aquilo que dizem, né? E é verdade. E a Bíblia explica a própria Bíblia. Né? Porque quem que vai entender? Olha só. Enquanto alguns viram esse acontecimento como uma tragédia, como uma decisão política, por exemplo, era muito conveniente para caracterizar a morte de Jesus. E para postulados também de maneira política. Paulo vai mostrando o seguinte: olha, aqueles que choraram de maneira que não entenderam, ficaram na tragédia, ou que fizeram revolucionário, eu vos explico o que a cruz significa. Então, Paulo revela seu verdadeiro significado. Um ato de redenção cósmica,
expiação que satisfaz a justiça de Deus, algo que não se percebe apenas olhando para o evento em si. Aqui vocês estão compreendendo? Já meti mais uma. Pode ir para o próximo. Como que isso é demonstrado? Vamos lá para Romanos 3, 23, 26. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, não por impurezas, não pelo dízimo, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, não por obras, glória a Deus. A quem Deus apresentou como propiciação do seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Pode ir para o próximo. Pois também Cristo padeceu uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Pedro 3,18. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Esse último texto está escrito onde? Isaías era uma apóstolo. Toda escritura. Toda escritura. Próximo, por favor. Então vamos a uma conclusão para dar tempo para as perguntas que eu acho que já foi. Gente, em meio às incertezas do mundo, hoje, a cosmovisão cristã reformada afirma que a fé deve estar firmada na palavra de Deus. Eu creio que não somente a fé reformada, mas eu vejo isso também muitos contextos do movimento, só que tem cada vez mais buscado a autoridade pelas escrituras. Ela é suficiente, infalível e autoritativa. Os reformadores resgataram a centralidade das escrituras como revelação divina, como nós vimos anteriormente. Não tem nada de novo. E retomando a prática correta, aquilo que a produção do tempo e a conveniência de certas seitas a transformar as Sagradas Escrituras em parte da sua visão mentirosa para conquistar algo que lhes é proveitoso. Ela é indispensável para conhecer a Deus, entender a nossa condição e alcançar a salvação em Cristo. Olhando para a revelação geral, e eu quero que vocês entendam a necessidade extrema e urgente das Escrituras, porque vocês, nós, podemos discutir matemática, viver nesse livro, medicina, mas o que vos é revelado nas Sagradas Letras, você não compreende. Se as trilhas, ou religar-se a ele. Todo o plano redentivo demonstrado em Gênesis, Apocalipse, pela fé. Mas essa fé deve ser construída sobre os pilares e a rocha da Escritura, e essa rocha revela Cristo. A Bíblia, coerente e resistente ao tempo. Pessoal,
talvez hoje mais, com mais que não tem a mensagem da Bíblia é linda, mas ela é proibida em diversos países. A Bíblia tem que ser praticada. Eu não conheço um livro que é traduzido para tantas línguas diferentes. Eu não conheço exatamente. Pois é, ela resiste ao tempo. Ela não precisa ser acrescentada em nada. Ela não precisa ser refeita, a não ser por uma tradução mais contemporânea, atualizada, exatamente. Mas de forma alguma pode alterar esse contexto da revelação. A mensagem deve ser a mesma, se não for a mesma. E é por isso que é importante a igreja vai para a validação do que está sendo revelado no vernáculo de Paulo e Cristo. Ou seja, o comunismo tentar excluir a Bíblia é caçado até hoje, eu sei, mas só que não é exatamente essa questão da providência. Como ela resiste, como ela sempre sai, ela sempre é vencedora em todo momento histórico, sem levantar um dedo. O tempo passa essa palavra. Céus e terra passarão. A palavra liberta. Tanto tempo desprezada, né? Diante das heresias modernas e das tentações de uma fé baseada em emoções e experiências, teologia libertária, essa teologia liberal, que tem trazido esse tipo de mensagem rasa, pouco se fala sobre o pecado, pouco se fala do evangelho, pouco se fala sobre santidade, pouco se fala sobre perdão, sobre reconciliação, tudo baseado no egocentrismo humano. 50 dias para vencer no seu negócio. Semana do casamento feliz. "50 tons da liberdade". Porque é terrível. É Satanás falando no púlpito. É Satanás falando: meus irmãos, transforme esta pedra em pão. E o pobre, o povo não inscrito na palavra, não sabe que depende de cada palavra que procede da boca de Deus. É Satanás pedindo: jogue-se daqui, que o Senhor vai te segurar. Doe todas suas bênçãos e Deus vai multiplicar. Compre o seu terreno no céu. Bênção da toalha suada. E Cristo revelando-se na Escritura e fala: compra de mim. Isso é Escritura, isso é inspiração. Louvado seja Deus. Combate da reforma, esse resgate, não acaba 500 anos atrás. Dia após dia, cristão, leiam o seu pendão real. A beleza, contemple a beleza do seu Criador. Deu dúvida, leia ela inteira. Não lê de novo. Dia após dia. Façam seus devocionais juntamente com a oração. Leitura sem oração, sempre de um discernimento do Espírito que inspirou, é o mesmo Espírito que abre os nossos olhos para a leitura. Peça esse discernimento. E Deus dará. O cristão deve viver pela palavra, regra de fé e prática, examinando-a com diligência e
Nós vemos, por exemplo, Ellen White querendo acrescentar as suas revelações proféticas. Tudo que é revelado, tudo que é adicionar, dividir, subtrair, multiplicar daquilo que é revelado, põe de lado a heresia. A gente tem muito. A gente vê seitas que falam assim, quando você estiver nessa igreja, você está salvo. Exatamente, né? Então, a gente vê como as seitas elas querem acrescentar, ou subtrair, ou dividir, ou multiplicar informações diferentes das Escrituras. A igreja verdadeira é aquela fundada na fé em Jesus Cristo, católica, apostólica e não romana. Ela é fundada por Jesus Cristo e ela é passada pela tradição dos apóstolos que nós vemos nos credos, como por exemplo o credo apostólico. É o que confessamos e o que nós cremos. Você compreende? A igreja de Jesus Cristo não é uma denominação, mas é aquela que se dá pela revelação. Exatamente, só existe uma, não existe várias. As que você está falando seriam referentes a denominações. Né? Enquanto você vê uma igreja aqui, por isso que eu digo, não vá na igreja mais perto da sua casa, vá na igreja mais perto da Bíblia. E essa daí será a igreja. É. O sacrifício bíblico, Romanos 12. Fé. Exato. Mas, com essa experiência, você sempre verificando com as escrituras. Isso, mas devemos lembrar que a comunidade de fé é muito importante. Isso. Mais alguma pergunta? Nenhuma? Então vamos lá. Pai Celestial, infinito amor e sabedoria. Não somos não merecemos. Nós não podemos chegar a Ti se o Senhor não se revelasse. É a partir da sua revelação santa onde vemos a nossa dependência. O que seria de nós sem Cristo, Pai? Esse revelado e que habitam em nós em espírito e em verdade. Deus de Deus, luz de luz. Não criado, mas gerado do Pai. Que seu nome tem que ser engrandecido, Senhor. Não pelo achismo humano ou pela nossa capacidade intelectual, Senhor, mas que nós sejamos moldados pela sua palavra. O cristão, pela fé e prática, transbordando a vontade daquela que é revelada nas suas sagradas letras. Não merecemos, Senhor, mas é a partir da beleza da sua revelação que entendemos a nossa carência e encontramos a sua beleza no sacrifício eterno e eficaz do nosso Senhor. Conduza-nos com seu Santo Espírito, o mesmo Espírito que revelou. Conduza-nos à interpretação correta, sadia das suas Escrituras. Que cada palavra seja lâmpadas para nossos pés, guiando-nos à reta correção e interpretação
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdoa-nos, Pai, pois muitas vezes o mundo toma o nosso tempo com coisas inúteis. Seja a vida de um famoso que eu preciso acompanhar, seja uma perda de tempo sem sentido algum, enrolar a tela do meu celular, Senhor. Enquanto isso, eu poderia estar absorvendo e me relacionando com o meu Criador. Pai, dependemos da sua graça, desse favor imerecido. Aquece os nossos corações. E que a sua vontade soberana sempre esteja sobre nós, para a condução do cristão para toda perfeita e agradável obra que o Senhor institui sobre a história. Nós louvamos o teu santo nome. Fazemos essa oração no nome santo do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina pelos séculos dos séculos.